disserem vai comprar a vacina Coronavac sendo aprovada pela Anvisa, sim ou não, ministro? Eu já respondi isso. Eu já respondi isso a todos os governadores. Quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. O Butantan é o nosso fabricante de vacina do nosso país. E é respeitado por isso. O Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver com a vacina registrada, nós avaliaremos a demanda e, se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta quarta-feira eu vou falar hoje com vocês ainda sobre a reunião de ontem do ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, com os governadores de estado, onde se tentou refinar, lapidar o plano de imunizações previsto pelo Ministério da Saúde para 2021, para iniciar no final de fevereiro de 2021, ou seja, o Ministério da Saúde pretende iniciar o processo de imunização dos brasileiros apenas daqui a 90 dias ainda. A Inglaterra já começou essa semana, os Estados Unidos devem começar na semana que vem e vários outros países já estão se adiantando nesse processo de imunização. O Brasil nenhum plano fechado ainda tem, isso é muito crítico. É sobre isso que nós iremos conversar agora com vocês. Antes disso, porém, eu queria muito agradecer aos mais de 8.500 inscritos aqui no canal e pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva aqui no canal e ajude o nosso canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, eu vou logo, sem mais delongas, começar aqui a nossa fala, a nossa conversa, querendo dizer para vocês que esse canal é um canal de opinião. Eu emito aqui as minhas opiniões pessoais sobre economia, política, saúde, meio ambiente, enfim, temas variados, mas que no momento da pandemia eu estou tentando utilizar um pouco do conhecimento que eu tenho na área de microbiologia e imunologia para tentar passar informações para vocês de como se comportar em relação à Covid-19, em relação à pandemia. Eu mesmo contraí a Covid-19 e vou postar um vídeo logo agora em seguida a esse, falando como eu venci a Covid-19, quais foram os passos que eu segui para superar esse desafio. E de vez em quando a gente comete equívoco, né? Ontem, por exemplo, eu gravei um vídeo de improviso dentro do meu carro, num estacionamento de uma padaria, falando sobre a reunião do Pazuello. E no momento do vídeo eu cometi um deslize de dizer que a Coronavac, que é a vacina do laboratório chinês, Sinovac, era produzida a partir do coronavírus, do novo coronavírus atenuado, quando na verdade ele é inativado. Ou seja, utilizam-se produtos químicos para inativar o vírus, coloca-se um outro produto químico chamado adjuvante para potencializar a apresentação desse vírus ao nosso sistema imunológico e é feita a vacina. E alguém viu essa falha e comentou essa falha e comentou de uma maneira descortês, dizendo que eu estava desinformado e estava desinformando também as pessoas, né? Falhas acontecem, né? Eu tenho conhecimento sim de como é a estrutura tecnológica da vacina, foi apenas um deslize na hora que eu estava gravando o vídeo dentro do carro, inclusive foi um vídeo sem nenhum tipo de edição. Mas eu reconheci a falha e coloquei lá no vídeo, na descrição fixa, o reconhecimento dessa falha, e isso faz parte porque a gente também não é infalível. Apenas algumas pessoas são recalcadas e quando a gente critica principalmente o governo Bolsonaro, essas pessoas evidenciam esses recalques e ficam tentando pegar pequenas partes ou pequenos trechos de possivelmente equívocos que a gente comete, nesse caso foi um equívoco, para tentar desqualificar o trabalho da gente, e isso não me afeta de maneira nenhuma. Eu sou oposição ao Bolsonaro sim, farei dura oposição ao Bolsonaro sempre, porque é um presidente negacionista, é um presidente que tem suspeitas de corrupção durante 28 anos de parlamentar, posando como um bom moço, foi quem inventou uma série de falcatruas dentro daquele Congresso e hoje está aderindo aí ao Centrão, fazendo todo tipo de manobra para poder se manter no poder e para poder se fortalecer no poder. Negligenciou a pandemia sim, é um genocida sim,
porque em nenhum momento lá no início da pandemia ele chamou os governadores, chamou os prefeitos, seus ministros para poder montar um plano de enfrentamento. Ficou brincando com a doença, dizendo que era uma gripezinha, um resfriadinho. Tá aí a prova de que a doença é muito séria. A doença já matou quase 180 mil brasileiros e ele foi participando de manifestações antidemocráticas contra o Congresso, pedindo a volta do AI-5, discursando sem máscara, resultando em aglomeração e em nenhum momento levou essa pandemia com seriedade, dizendo que todo mundo ia ter que pegar, era uma chuva e todo mundo ia se molhar e aí está o resultado. Ainda hoje nós não temos um plano de enfrentamento da doença. Nós não temos um plano de imunização da população brasileira. O Brasil deverá ser um dos últimos países do mundo a iniciar o processo de vacinação da população. E vocês acham que eu deva defender um presidente negacionista, genocida como esse? De jeito nenhum. Eu tenho as minhas convicções, posso perder inscritos aqui no canal sim, tá? Mas não é esse o objetivo aqui do canal. O objetivo do canal é trazer uma reflexão à luz da ciência, com apoio na ciência, daquilo que é importante pra gente. Na reunião de ontem, ficou muito claro que o Pazuello está totalmente tutelado pelo Bolsonaro. O Pazuello deveria estar orientando com a sua equipe técnica o presidente da República de como se fazer esse enfrentamento. E olha, em que pese o João Dória, que é o governador de São Paulo, está tentando tirar dividendos políticos claramente disso, né? Mas eu não posso condenar o João Dória porque São Paulo tem o privilégio de ter o Instituto Butantan. Nenhum outro estado do Brasil tem um instituto estadual da envergadura tecnológica e científica do Butantan. Então, um governador de estado que tem um instituto com uma expertise enorme na produção e desenvolvimento de vacinas como o Butantan, nas suas mãos, como um aparato estatal do seu estado, tá? Vai negligenciar, vai relegar esse instituto a um segundo plano no enfrentamento da produção de vacina, quando o governo federal está relutando em adquirir as vacinas? Eu acho que o Dória está certo sim em relação à iniciativa que ele está tomando. Ele está exagerando, porque ele está extraindo ao máximo dividendos políticos disso. Mas olhe, o governo Bolsonaro só está sinalizando para comprar 70 milhões de doses da Pfizer, porque o João Dória já divulgou que dia 25 de janeiro vai começar a imunizar a população de São Paulo. Então isso criou uma pressão junto ao governo federal que tem que fazer alguma coisa, porque senão o estado de São Paulo sai na frente do governo federal e vai ficar muito feio para o presidente da República. Então quer dizer, as coisas têm que ser colocadas. Aí o Pazuello, depois da reunião, se atrita com o Dória, infantilmente vai dizer para o Dória que a vacina não é do estado de São Paulo, a vacina é do Butantan. Ora, o Butantan é um órgão do estado de São Paulo. O Butantan firmou a parceria com o laboratório Sinovac a partir da provocação e da aprovação do governo do estado de São Paulo. Então, a fala do Pazuello mostrou ali toda a questão político-ideológica envolvida, de querer desconectar a vacina Sinovac do governo do estado de São Paulo e colocar o emblema nela do Butantan, que na verdade é o governo do estado de São Paulo. Que besteira, que tolice. O que importa é que se a vacina Sinovac, que o Butantan está ajudando a desenvolver, for eficaz, ela vai proteger milhares, milhões de brasileiros. Então, essa coisa tem que acabar. Há uma semana atrás, o próprio Ministério da Saúde disse que não tinha possibilidade de adquirir a vacina da Pfizer porque ela exigia congelamento a menos 70 e a rede de frios do SUS não suportaria esse tipo de armazenagem. Agora já está adquirindo 70 milhões, ou seja, já encontraram o problema. E eu apontei aqui qual era a solução. As universidades federais que têm laboratórios de biologia molecular, todas elas têm freezer a menos 70, que poderiam fazer convênio com o governo, com o Ministério da Saúde e armazenar essas vacinas enquanto elas eram distribuídas e aplicadas na população. O Ministério da Saúde não tem sequer um plano de aquisição de seringas e agulhas para imunizar a população. Então está tudo solto, as pontas estão soltas, falta conectar essas pontas. E eu esperava na reunião de ontem que o Pazuello chamasse os governadores e dissesse: gente, o Ministério da Saúde vai começar a adquirir as vacinas que têm melhor potencial.
e nós vamos apresentar para vocês aqui qual é um plano de distribuição logística dessas vacinas com uma previsão de prazos. Não foi feito isso, porque simplesmente o governo está apostando na vacina AstraZeneca Oxford, que eu acho que é uma boa vacina, mas que atrasou em função de um problema de aplicação de meia dose equivocada. Terão que refazer alguns testes, mas é uma boa vacina sem dúvida alguma. E aí depois o Pazuello vai fazer uma declaração a nível nacional, né? E não fala de jeito nenhum da Sinovac. Fala de 3 vacinas, não cita a Coronavac, desculpa, do laboratório Sinovac, não cita a vacina Sinovac, ou seja, o governo está implementando uma postura ideológica e política no enfrentamento da pandemia. E só quem perde com isso é a população. Então é necessário que se diga que o governo está completamente equivocado, o governo federal. O Dória não estaria assumindo esse papel, e o Dória só está assumindo esse papel porque houve uma omissão do governo federal. Então, se o governo federal tivesse lá atrás, quando o próprio Donald Trump, que é outro negacionista, começou a comprar tudo que era vacina promissora pelo mundo, o Donald Trump comprou vacina da Pfizer, comprou AstraZeneca, comprou Moderna, comprou Janssen, comprou Johnson & Johnson, ou seja, as vacinas que foram aparecendo e que eram promissoras, o Donald Trump saiu comprando, para depois montarem o plano de distribuição logística lá nos Estados Unidos. O Brasil não. O Brasil apostou todas as suas fichas na AstraZeneca, foram quase 2 bilhões de reais. Houve um problema, a vacina atrasou e o Brasil agora está no último lugar da fila de várias outras vacinas, sem muitas alternativas. Essa é a grande verdade. Então, se lá atrás, pelo mês de setembro, outubro, o ministro Pazuello se alinha com o presidente Bolsonaro, chama os governadores e diz, olha, nós vamos comprar tais vacinas assim, 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 assado. Tá? E vamos montar esse plano de distribuição, eu quero a ajuda de vocês na distribuição dessas vacinas pelo Brasil. Os governadores passariam a ser meros coadjuvantes de uma articulação do governo federal. Mas não, o governo federal ficou omisso, os governadores tiveram que se mexer, tiveram que buscar alternativa a partir de prerrogativas legais, e aí o governo agora federal está enciumado. O Pazuello vem agora todo enciumado dizer que quem vai coordenar o plano nacional é o Ministério da Saúde. Como se até agora não organizou nada, não articulou nada? A gente vai acreditar que isso vai funcionar feito pelo Ministério da Saúde, apostando em uma única vacina, rejeitando uma outra vacina promissora, que é a vacina Coronavac? Vocês vão ver que de hoje para amanhã, talvez até sexta, o laboratório Sinovac divulgue os dados de eficácia da vacina Sinovac. A minha expectativa é que fique acima de 90%. Porque é uma vacina de um desenho tecnológico muito simples. É o feijão com arroz das vacinas. Então é uma vacina que vai ser bem segura, vai ser bem eficaz e que o Brasil está deixando ela de lado, descartando a possibilidade dessa vacina, né? Inclusive a Anvisa dizendo que vai levar 60 dias para analisar os dados dessa vacina, enquanto que o FDA, por exemplo, analisou dados de vacina lá em 3 semanas. Né? E já há dispositivo legal, inclusive disposição dos governadores em partir para a briga judiciária, porque já há um dispositivo legal dizendo que se qualquer uma das 4 grandes agências de regulação mundial, incluindo aí o FDA, a agência europeia, aprovarem uma vacina, essa vacina estará automaticamente aprovada no Brasil para uso emergencial. Então, se a vacina chinesa Coronavac for aprovada, por exemplo, na Europa ou pela agência asiática, já há uma jurisprudência no sentido de se acionar o Supremo Tribunal Federal para se aproveitar essa aprovação internacional e validar aqui dentro do Brasil para uso emergencial. E aí será a desmoralização de vez do governo Bolsonaro em relação a esse problema. Então, assim, é muito importante que a gente saiba separar o joio do trigo. O Brasil não tem comando durante a pandemia. Não teve, não tem e aparentemente não terá. O Ministério da Saúde é um pária em relação ao enfrentamento da pandemia. Não soube montar um plano de contenção do espalhamento da doença, não soube montar um plano de imunização das pessoas para que a gente possa começar a sair dessa situação. Isso é muito claro
Todos os especialistas apontam para isso. Em que pese suas paixões políticas de defender o governo Bolsonaro, mas essa é a dura realidade. E é obrigação nossa aqui no canal falar a realidade. Eu sou muito cético em relação à solução do problema da pandemia partindo de iniciativas unicamente do governo Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Infelizmente, se você não concordar, é a opinião que eu tenho para te dar, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu comentário, dar uma curtida, compartilha e até a próxima. Eu vou voltar num próximo vídeo aqui explicando como eu venci a Covid-19. Forte abraço, se proteja.